Motorista embriagado causa acidente e provoca a morte de um homem de 54 anos. O atropelamento ocorreu neste trecho do bairro Cervezão. A vítima morreu na hora. O autor fugiu do local, mas foi localizado em seguida e preso em flagrante. O veículo também foi apreendido. Homem é preso por maus tratos a animal e cachorra foi resgatada. Hoje, 12 de maio, é celebrado o Dia da Policial Militar Feminina e nós conversamos com a policial com mais tempo de atuação no 37º Batalhão de Rio Claro. Não tem como explicar, é uma emoção. A polícia é só quem é polícia para entender. Eu amo a Polícia Militar. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre um acidente que ocorreu na noite de ontem em Rio Claro e causou a morte de Francisco Rodrigo Duarte, de 54 anos. O motorista que atropelou a vítima fugiu do local, mas foi localizado em seguida pela Polícia Militar. E segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez. O acidente ocorreu neste trecho da Rua 6, no bairro Cervezão. A vítima estava de bicicleta quando foi atropelada. Francisco Rodrigues Duarte, de 54 anos, não resistiu e morreu na hora. O corpo foi levado para o IML de Rio Claro e apresentava diversos ferimentos na cabeça, braço e costas. De acordo com informações, o condutor do veículo que atropelou a vítima fugiu do local, mas não esperava que seria encontrado momentos depois pela Polícia Militar. Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez e confessou que havia atropelado uma pessoa, mas que fugiu por temer as consequências por ter ingerido bebida alcoólica. A Kombi que o acusado conduzia também foi apreendida. Estava estacionada na contramão em uma via do bairro Cervezão. Foram constatados danos que indicavam que teria ocorrido uma colisão. O condutor foi autuado em flagrante por homicídio. De acordo com a Polícia Civil, ficou claro que ele assumiu o risco de provocar o acidente, visto que estava sob efeito de álcool, e assumiu a direção do veículo. Ele foi autuado ainda pelos crimes de omissão de socorro e embriaguez ao volante. E olha, nós conversamos também com o delegado seccional de Rio Claro, Dr. Paulo Radiche, que fala sobre a ação rápida da polícia para localizar o acusado que provocou o acidente e também sobre as investigações. A perua branca, o veículo utilizado pelo condutor durante o acidente, foi localizado na rua M20. Eu vou conversar com o Dr. Paulo Radiche, que vai nos dar algumas informações sobre esse caso. Doutor, fala um pouco para a gente, né, dessa prisão que foi realizada momentos depois. Foi muito rápido, encontraram esse condutor que estava embriagado. Exatamente, foi um trabalho da Polícia Militar, conseguiu localizar o veículo, o condutor e apresentar. E isso permitiu a perícia, a sua oitiva informal, mesmo que durante seu interrogatório tenha optado por se manter em silêncio, mas permitiu sua oitiva informal, tendo ele afirmado que de fato era o autor daquela ação e permitiu sua prisão. Fala um pouco para a gente a importância desse trabalho realizado, doutor. Foi muito rápido para encontrar desse trabalho realizado, que teve ali, os populares acabaram ajudando também para que ele fosse encontrado. Sim, a população é fundamental em fornecer informações para a polícia. E também essa ação imediata e a decisão do delegado de plantão que optou por reconhecer o dolo eventual nessa ação. Ou seja, ele não tinha inicialmente a vontade de provocar esse resultado, o evento morte. Mas a partir do momento que você se embriaga voluntariamente e sai dirigindo, sabendo que isso reduz a sua capacidade de reflexo, de ação, você assume o risco de produzir o resultado. Isso para nós chama-se dolo eventual e é por isso que ele foi autuado em flagrante delito. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, doutor? Sim, se recusou a fazer todos os testes, né? Ele não é obrigado a fazer, mas por isso foi feito o exame clínico que constatou a embriaguez, ou seja, a prova cabal de um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal dizendo que ele estava embriagado no momento dos fatos.
E agora o que acontece com esse motorista? Ele permanece preso, vai passar agora, na data de hoje, por audiência de custódia, onde a Justiça vai analisar a conveniência ou não da manutenção dessa prisão, mas vai responder o inquérito e depois, fatalmente, será processado por esse homicídio que ele praticou. Ok, obrigada pelas informações. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Muito obrigada, doutor, por ter falado aí com a nossa equipe e ter esclarecido pelos quais crimes este homem, este motorista, né, foi autuado, e a gente vai continuar acompanhando essas investigações. Infelizmente, uma vida aí que se perdeu por conta da irresponsabilidade de um homem que bebeu e pegou aí no volante e causou esse acidente. O corpo de Francisco será sepultado amanhã às 11h30 da manhã. E olha, um homem foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos a animais em Rio Claro. Segundo o Departamento de Proteção Animal do município, o tutor não seguiu as determinadas orientações feitas pela médica veterinária em uma outra ocorrência no início do mês, além de não apresentar o laudo médico veterinário exigido e nada que comprovasse o socorro ao animal que já era de orientação. Ele também não efetuou a limpeza do ambiente onde este animal permanecia. Em uma nova visita, a cadela Kira apresentou piora. Foi constatado que não conseguia nem se levantar e nem era ativa quando estimulada a interagir. O resgate foi realizado pela médica veterinária, doutora Amanda, e um resgatista, o senhor José Roberto. Eles prestaram aí os primeiros socorros. A cachorra ficou sob observação da equipe. Foi então elaborado um laudo veterinário constatando os maus tratos. O tutor foi conduzido até o plantão policial, foi preso em flagrante por maus tratos a animais e permaneceu à disposição da Justiça. Vagas de emprego em Rio Claro para eletricista de rede, balconista, zelador, auxiliar gráfico, auxiliar de laboratório, assistente de vendas, social media, açougueiro, motorista de trator agrícola e chapista. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro. As vagas estão disponíveis também no portal da empregabilidade. E a seguir tem o quadro Segurança. A gente fala sobre o Dia da Policial Feminina, que é comemorado hoje. No estúdio eu vou conversar com a sargento Quinelato. E você vai conhecer também a policial com mais tempo de atuação em Rio Claro.
E agora temos o quadro Segurança e bem especial, viu? Porque a data de hoje é celebrado o Dia da Policial Militar. E eu recebo aqui ao meu lado a Sargento Quinelato, ela que vai falar um pouco sobre esse trabalho e a sua trajetória também na Polícia Militar. Seja muito bem-vinda, Sargento. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente vai falar da trajetória dela, que já tem mais de 20 anos, é isso mesmo? Sim. Mais de 20 anos na Polícia Militar, mas antes a gente quer saber como que começou esse sonho, né? É algo de criança, você estava comentando comigo antes de entrar no ar. Desde pequena eu sempre achei muito bonito, né? Não só o que a farda demonstra, que é aquela disciplina, postura, mas o acreditar que alguém vai vir te ajudar. Então foi isso que me motivava desde pequena a estar aqui realizando esse sonho. Que era contribuir de alguma forma, é isso? Sim, poder fazer algo, né? Algo mais por alguém. Quer dizer, isso já faz parte de muitos policiais, né? E falam que a policial, ela tem uma sensibilidade maior, né? Dizem que as mulheres, na profissão em geral, elas têm um pouco mais de sensibilidade. Como que é isso no dia a dia? Tem um olhar mais humanizado, né? Quando a gente fala da função em si, a gente não deixa a responsabilidade e o que tem que ser feito de uma maneira mais firme, claro, né? Com essa veemência. Porém, é aquele olhar com carinho, é aquela empatia. Isso se enquadra quando nós falamos de policiamento comunitário, que a gente percebe que a mulher ela vai ter um olhar diferenciado em atendimentos de ocorrência, que seja de violência doméstica, que tenha uma criança, que tenha um idoso, animais. Então, ela consegue trabalhar em rede muito melhor, ou vamos dizer, com mais facilidade. Algumas policiais foram homenageadas lá na sede do 37º Batalhão e uma delas a gente conversou, que é a soldado Patrícia, ela que é a mais antiga, digamos assim, do 37º Batalhão, Sim. Com certeza é referência para vocês. Eu vou convidar a sargento para acompanhar. Vamos lá? Sim. Em comemoração aos 70 anos da Polícia Feminina, uma das soldados mais antigas da corporação foi homenageada. São mais de 30 anos atuando nas ruas e fazendo a diferença nas ruas de Rio Claro e também da região. Patrícia, fala um pouco pra gente como que se deu início à sua carreira na Polícia Militar. Bom, eu prestei um concurso, né, em 93, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu tive o privilégio, a honra de passar, né? Naquela época, nosso concurso era separado, era só feminino, né? Era somente 47 vagas, né? E eu tive o prazer de receber a 12ª vaga, né? E aí eu fui fazer a escola da polícia em Limeira, a primeira escola feminina ali em Limeira, a primeira escola de Limeira, na verdade, né? Em 94, 19 de setembro de 94, quando eu comecei. Aí eu me formei, né, depois de um ano, e já me apresentei em Rio Claro, no 37º. E aqui estou até hoje, trabalhando. Como que foi para soldado esse início, né? Já que naquele momento, né, em 1994, não haviam tantas mulheres na corporação. Para mim foi muito difícil, porque eu não sabia o que era ser policial. Eu fui fazer um concurso, né? E eu não sabia o que era ser policial. Então, quando eu cheguei em Rio Claro, lógico, foi muito difícil, muito. Porque as que já estavam aqui de 97 e de 88. Então foi complicado, porque os homens não aceitavam a gente. Então eu costumo falar que para mim chegar numa viatura foi muito difícil, né? Porque nós fomos doutrinadas a ser tipo um assistente social, puxar um trânsito no máximo. Então trabalhar na viatura, no policiamento, jamais. E quando eu consegui isso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso foi em 97, 98. E conta como que foi a sua primeira ação, né? Participar da sua primeira ronda, da sua primeira ocorrência na rua. Foi maravilhoso. Eu tive um parceiro maravilhoso, né? Hoje já aposentado. Ele me ensinou muito. E ele teve a paciência de me ensinar, né? Porque a gente não sabia nada de rua. Nós fizemos uma escola totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje já faz junto com o masculino, então eles são todos treinados para a mesma finalidade. Então ele teve que ter muita paciência e dali tudo fluiu. Eu costumo dizer que Deus, ele me abençoa a cada dia, né? Ele esteve comigo a cada dia.
Como que é essa adrenalina das ruas, né? Hoje você está no administrativo da Polícia Militar, mas trabalhou muitos anos nas ruas. Então, como que é essa adrenalina? A rua é maravilhosa, né? Porque você entra na polícia para trabalhar na rua, primeiro, né? Eu penso isso, né? E o serviço da rua, ele não tem um dia como o outro. Todo dia é diferente. E você poder ajudar, né, de certa maneira, de um jeito ou de outro, ou você auxiliando, ou uma conversa, ou tirando um criminoso da rua, isso não tem, para mim não tem o que paga isso, né? É gratificante demais. Eu amo a rua, né? É uma coisa que não tem como explicar. É só quando você entra numa viatura, você sabe o que é aquilo ali, né? A diferença que você faz para a sociedade. E essa emoção de receber essa homenagem justamente hoje, no Dia da Polícia Feminina, né? 70 anos que a corporação instaurou, é pouco tempo. Como que é essa emoção de receber essa homenagem? Nossa, eu tenho só que agradecer ao Coronel Peixoto, porque, como ele falou aí, né, nós trabalhamos juntos em 2001 e 2002 na rua, né? Ele chegou aqui como aspirante, nós trabalhamos junto, então eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque ele é um comandante maravilhoso, né? E eu jamais esperava essa homenagem, jamais. Então é muito emocionante, muito. Essa medalha é assim, todos querem, mas poucos conseguem, né? Por isso que eu jamais imaginei que eu fosse receber, porque você tem que merecer ela, né? A polícia eu falo que é a minha segunda vida, eu costumo dizer, porque, como eu falei, eu poderia ter já pedido para ir embora, mas eu tenho que ir desacostumando aos poucos, porque não é fácil. É 30 anos ali, ó, você levanta cedo, põe sua farda e vem, né? Então, para você deixar sua farda de lado, não vai ser fácil. Então, eu pretendo ficar até o final do ano aí. Não tem como explicar, é uma emoção. A polícia é só quem é a polícia para entender. Eu amo a polícia militar, né? Amo. E não tenho o que falar, faria tudo de novo. Tudo. Que linda, soldada Patrícia, muito obrigada por conversar com a nossa equipe, parabéns para você e todas as policiais militares que atuam aqui em Rio Claro, que atuam no estado de São Paulo, e foi difícil conter a emoção de todo mundo aqui, viu? A minha, a da sargento e da equipe também da produção ali que acompanhou a entrevista. Vários tópicos a gente pode falar ali que a Patrícia ressaltou, né? Como que é vestir essa farda para você, sargento? Ela descreveu muito bem, né? Foi, sabe, as palavras dela, ainda mais em respeito a todo esse tempo que ela tem de polícia. Eu a conheço já há alguns anos, a Patrícia, como outras policiais nossas que aposentaram estão nesse caminho dela, então a gente percebe esse amor que já vem, né? Então, não é só o estar ali, mas é o dom, é o querer pertencer, é utilizar a farda com honra, com honestidade, você estar ali servindo, sem saber o que vai acontecer, como ela falou, você está na rua, cada dia é uma emoção diferente, é um aprendizado constante. Ter pessoas ao lado que nos fortalece os valores que a gente traz de casa, que ensina, pega na mão, orienta. Então, isso faz com que seja uma profissão diferenciada, né? Quero parabenizar mais uma vez, agradecer a presença da senhora aqui com a gente, falando um pouco dessa profissão, representando todas as policiais aqui do 37. Muito obrigada e parabéns por hoje ser inspiração, com certeza, para muitas mulheres, para muitas crianças aí que querem ser policial militar. Seja sempre bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço o convite e a todos que têm essa vontade, um sonho como o meu de ser policial, venha fazer parte conosco. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Já à noite a previsão é de que o tempo fique aberto e não chove. Em Rio Claro, mínima de 15 graus e máxima de 25. Araras, a mínima fica nos 16 e a máxima bate na casa dos 25 graus. Já em Piracicaba, mínima de 15 graus e máxima de 25 graus.
Esse foi o Rio Claro Notícias de hoje, que fica por aqui. Estamos de volta amanhã e eu te espero. Uma ótima noite, até lá. Tchau, tchau.